Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uns materiais bem interessantes, sobre como a ciência encara problemas. São notas de uma aula, né, de metodologia de problemas científicos. Isso, de um mestrado em gestão. E a ideia central, que vem muito de Popper, é essa. A ciência vive de problemas. Começa e termina com eles. Exato. E para lidar com esses problemas existe um método, né? Essa forma mais sistemática de investigar. Perfeito. E a base desse método está muito em como a gente raciocina. Podemos começar, talvez, pela indução, que é algo que a gente faz meio que instintivamente. Boa, a indução. É aquela coisa de olhar para casos específicos, tipo observações, e tentar tirar uma regra geral. É isso. Isso mesmo. Por exemplo, você vê que, sei lá, várias empresas de tecnologia que lançaram produto X cresceram muito. Aí você pensa, talvez lançar produto X seja bom para todas as empresas de tecnologia. Ou exemplo clássico: vejo um corvo, é preto. Outro corvo, preto. Mais um, preto. Aí eu concluo: bom, provavelmente todos os corvos são pretos. Exatamente. Ou cobre conduz energia, zinco conduz, cobalto também, são metais. Então a gente generaliza, todo metal deve conduzir energia. Entendi. O ponto-chave aqui é que a conclusão ela vai além do que a gente observou diretamente, né? A gente está pulando do específico para o geral. É um salto. E por isso é só provável, não uma certeza absoluta. Isso. Tem as etapas: observar, tentar achar relações, aí generalizar. Mas tem que ter cuidado, né? Ver se a relação é importante mesmo, se não é só coincidência. Pesquisa de opinião é um bom exemplo prático disso. Pega uma amostra para tentar entender o todo. Faz sentido. É útil para identificar padrões, tendências, mas tem o risco de errar se a amostra for pequena ou, sei lá, não representar bem o grupo todo. E a dedução, como entra nessa história? É o contrário. A dedução faz o caminho inverso e ela busca mais a certeza lógica. Você parte de premissas gerais que a gente aceita como verdadeiras. Tipo regras ou princípios já estabelecidos. Exato. E daí você tira uma conclusão específica que tem que ser verdadeira se as premissas forem. Não tem talvez. Como naquele silogismo famoso, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. A conclusão já estava meio que implícita ali. Perfeito. Ou, se a empresa bater a meta de vendas, todos ganham bônus. A empresa bateu a meta, logo todos vão ganhar bônus. A conclusão não traz informação nova, ela só organiza o que já estava dito. Entendi. Então, na indução, a gente arrisca uma generalização nova, mas provável. Na dedução, a gente tem certeza na conclusão, mas só se as premissas estiverem certas e não descobrimos nada realmente novo. Precisamente. Uma te ajuda a criar ideias, a outra te ajuda a ter rigor lógico. E isso leva a gente para um terceiro jeito de pensar muito importante na ciência moderna. O tal do método hipotético dedutivo, que o Popper defendia tanto. Esse mesmo. Popper dizia que a ciência não começa só observando passivamente. Ela começa com um problema, algo que a gente não entende, uma curiosidade, uma falha na nossa teoria atual. Uma expectativa que não se confirma, talvez. Pode ser. Aí, diante desse problema, o que a gente faz? Propõe uma hipótese, uma ideia nova, uma explicação possível, um palpite educado, digamos assim. E aí vem a parte que parece mais contraintuitiva. Em vez de tentar provar que a hipótese está certa, A gente tenta provar que ela está errada. Esse é o pulo do gato, é o falseamento. A gente tem que bolar testes, experimentos, observações que possam, em teoria, derrubar a nossa hipótese. entendi. Então a hipótese tem que ser testável nesse sentido. Tem que dar para imaginar um resultado que mostraria que ela não funciona. Exatamente. Pensa num problema de gestão. As vendas caíram depois que mudamos o layout do site. Problema. Hipótese. O novo layout é confuso e as pessoas desistem da compra. Ok, faz sentido. Como testar? Bom, a gente pode fazer um teste AB, né? Metade dos visitantes vê o layout novo, metade vê o antigo. E a gente mede qual deles tem mais gente abandonando o carrinho. E se o layout novo tiver muito mais abandono? A hipótese ganha força. Atenção, ela não é provada para sempre, mas ela sobreviveu a um teste importante. E se não tiver diferença? Ou até o novo for melhor? Aí a hipótese inicial de que o layout era o culpado enfraquece ou é refutada mesmo. A gente tem que pensar em outra explicação para a queda nas vendas. É um ciclo, né? Problema, hipótese, teste rigoroso, análise. E esse ciclo vai refinando o conhecimento.
A gente aprende mais eliminando os erros do que tentando confirmar o que a gente já acha que sabe. Essa é a visão de Popper. As teorias que a gente tem hoje são as que melhor resistiram a essas tentativas de refutação. Na prática da gestão, isso é super útil. Testar uma ideia em pequena escala antes de investir milhões é aplicar esse princípio. Eles meio que se misturam na prática. Com certeza. Muitas vezes a gente usa a indução, observando dados de mercado, para gerar uma hipótese inicial. Aí, talvez use a dedução para ver as consequências lógicas dessa hipótese. E depois, o teste rigoroso, o falseamento, do hipotético dedutivo. O importante é ter consciência de que tipo de raciocínio a gente está usando em cada momento, né? Para saber os pontos fortes e os limites. Exato. Saber se você está dando um salto indutivo, se está seguindo uma lógica dedutiva ou se está testando uma hipótese. Então, só para recapitular rapidinho. Indução vai do específico para o geral, conclusão provável. Dedução, do geral para o específico, conclusão certa se as premissas forem boas. E o hipotético dedutivo, esse ciclo de problema, hipótese, teste focado em tentar derrubar a ideia. Isso aí. E talvez a reflexão que fica é: no nosso dia a dia, quantas das nossas certezas vêm, na verdade, de uma indução meio apressada, baseada em pouca experiência? E quantas vêm de uma dedução lógica, mas talvez de premissas que nem são tão sólidas assim? É uma boa provocação. Pensar sobre a base do que a gente acredita ou decide. Reconhecer a diferença pode refinar muito nossa análise, né? Sem dúvida. Ajuda a questionar melhor tanto as ideias dos outros quanto as nossas próprias. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.